Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho com a palavra de Deus no seu coração. Deus abençoe a todos. Acabei de meditar aqui, a palavra está fresquinha para você, uma palavra ungida de Deus. Na verdade, ela está bem pegando fogo, né? Porque a palavra é água, ou é água fria ou quente, né? Então a palavra de Deus vai vir em nossos corações. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, o versículo de número 40, número 46. A Bíblia diz assim: além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito, e tomaram a sua terra em possessão. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, escuta. Irmãos, irmãs, né? Crianças. Algumas crianças que podem ouvir as palavras de Deus. Em rápidas palavras aqui, eu trouxe aqui um resumo de Deuteronômio, capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. No versículo que eu li, foram o lugar aonde eles estavam. Eles estavam aqui além do Jordão, no vale de fronte Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus. E aqui já no versículo 1, o próprio Deus vai mandar Moisés exortar o povo à obediência. No primeiro versículo, nós vemos o ensino que Deus direciona a palavra a Israel, para que eles pudessem ter uma obediência a Deus, para que eles pudessem conseguir vencer as adversidades da vida. No versículo 1 nós encontramos pelo menos 4 pontos. O primeiro ponto, a Bíblia está relacionando a obediência, direcionada a Israel. O segundo ponto é que Israel tinha que ouvir os estatutos e os juízos de Deus. No terceiro ponto, ouvires e cumprires a palavra para que viva. No quarto ponto, tomar posse pela obediência que Deus deu à sua terra. Então nós vemos aqui 4 pontos no versículo 1, para que nós possamos ter uma noção daquilo que Deus estava querendo direcionar, né? Israel, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. No versículo 2, Deus aqui direciona, eles não podiam acrescentar e nem diminuir a palavra de Deus. Olha aí que interessante. Nós muitas das vezes, né, queremos tirar o contexto do texto, mas às vezes esse contexto está fora do pretexto, né? Está fora do poder da palavra, a essência original da palavra. Existem algumas interpretações que vão sair fora da curva do caminho da salvação. Isso leva a pessoa a estar, né, verdadeiramente entrando em um deslize para o caminho da salvação, o caminho da bênção de Deus. Então, meus irmãos, no versículo 3, ele nos está direcionando que nós temos que dar ouvido, né, à voz de Deus, para que nós não possamos estar adorando a outros deuses, como Israel adorou um deus chamado Baal-peor, e todos foram destruídos, né? Existe essa passagem bíblica aqui, né? Que eles acabaram se contaminando com esse Deus. E eles foram, infelizmente, destruídos pelo próprio Deus, pela desobediência. Então já fica a dica, né? Muitas das vezes nós estamos na caminhada com Deus e esse Baal-peor aparece fantasiado, às vezes, fantasiado em algum ser humano, fantasiado em alguma religião, fantasiado em alguma doutrina errônea,
e muitas das vezes nós não percebemos, mas o próprio Paulo vai dizer, né, que nós devemos provar os espíritos, né, que para ver se realmente esta doutrina, esta pregação, para ver se este evangelho que as pessoas estão pregando é verdadeiro ou não. Jesus também vai deixar uma reflexão da figueira infrutífera, né? Aquela figueira que aparentemente está bela, está bonita por fora, mas infelizmente não produz frutos. Mas vamos adiante aqui, no versículo de número 4. Se formos fiel a Deus, estaremos vivos, né? Que nós vemos que nós precisamos ser fiel a Deus. O ensino da palavra mesmo. Porque muitas vezes as pessoas pregam a Bíblia, mas aprender a Bíblia não é fácil. Tem que meditar. E eu tirei essa meditação para que nós possamos aprender em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, em relação à nossa caminhada com Deus, em relação a toda a nossa trajetória. Aqui nós vemos que Israel é todo o exemplo para que nós possamos aprender e não entrar em alguns deslizes que muitos estão entrando e acaba se corrompendo e perdendo a direção de Deus, perdendo o caminho de Deus. Na verdade, as pessoas que não costumam ler e estudar a Bíblia, ela tem que assentar perto daquele que lê, daquele que medita, daquele que estuda a palavra de Deus. Vamos lá para os 5º versículo. Na verdade, eu vou apresentar para vocês, são 49 versículos, mas eu tirei aqui um resumo até o 40, só para nós termos uma reflexão, um entendimento sobre as escrituras de Deus. Na verdade, vamos lá para o versículo de número 5. Guarda os mandamentos de Deus para permanecer na promessa da salvação. Então, o versículo de número 5, ele vai dar uma ordem, né? Dar uma ordem para o povo, para que pudessem eles estar nos estatutos e juízos de Deus, como o Senhor ordenou a eles no monte, né? Para que eles pudessem aprender as divinas escrituras de Deus, para que eles pudessem achar o caminho da salvação. No versículo 6, a sabedoria vem através do temor e a obediência para testemunho diante dos povos vizinhos. Então, quando eles guardavam a palavra de Deus, no versículo 6, quando eles cumpriam a palavra de Deus, eles estavam sendo um testemunho, uma pedra viva, como se fosse uma estrela do céu, brilhante, como se fosse essa lâmpada reluzente aqui no telhado aqui. Eles estavam brilhando, estavam fortes, estavam com força, com poder, com essência muito grande, para poder mostrar para os outros povos que não existia Deus semelhante a esse Deus que eles estavam seguindo. Do versículo de número 7, Deus é supremo e não há Deus semelhante. O versículo 6 cumprimenta o 7, como nós estávamos falando, não existe Deus semelhante a esse Deus, porque Ele é um ser supremo. Não existe Deus além do nosso Deus. Existem deuses, né, que se fazem de Deus, como muitos aí que nós vemos na internet. Infelizmente a internet, ela tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. O lado bom, que é uma ferramenta para alcançar almas, e o lado ruim, que as pessoas usam a internet para poder bagunçar o caminho da salvação de muita gente, infelizmente. Mas vamos lá no versículo de número 10, até no versículo de número, na verdade, 8. A lei de Deus é justa e boa para o coração
e para a salvação. No versículo 8, né? Aquele que tem os mandamentos de Deus, que tem a palavra de Deus, ele caminha como um justo, né? Uma pessoa balanceada, uma pessoa reservada da maldade, né? Uma pessoa que está com o mandamento, com os estatutos de Deus, ela é uma pessoa tranquila, que não carrega ofensa, nem não quer carregar pecado também, não quer carregar ofensa contra o seu irmão. E por esse motivo, né, nós vemos que Deus, ele trata a todos com o seu amor e com a sua misericórdia. Vamos lá para o versículo de número 9. Atentai para as obras que Deus fez. Então, na verdade, o versículo 9, ele só está pedindo para a gente olhar para o nosso passado. E na verdade aqui Deus está pedindo para Israel, né? Olhar para o passado, o que Deus fez por eles, né? Deus fez tantas obras, tantos milagres na vida deles. Deus fez tanta promessa na vida deles. Então eles deviam verdadeiramente olhar e ver, perceber com seus olhos aquilo que Deus vê, que Deus fez na vida deles. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que nem ouvido, nem os olhos viram o que jamais entrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus fez tantas obras, tantas coisas, tantos milagres, e muitas vezes o ser humano não compreende no seu coração que Deus é supremo, que Deus é amor, que a gente precisa provar esse Deus, experimentar a cada dia que Ele é muito bom. Israel foi a pedra principal para que todos os povos nas suas vizinhanças vissem a grandeza de Deus e o que Deus fez por eles. O capítulo 4 de Deuteronômio está indagando força, poder, ação de Deus, juízos, estatuto, para que eles pudessem possuir a terra por herança, aquilo que Deus preparou para eles. Mas que alegria, que poder, que história tremenda que Deus fez na vida de Israel. Vamos lá para o versículo número 9, 10. Versículo número 10. Aprender e ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Na verdade, versículo 10 está falando: não te esqueça no dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne o teu povo e farei-os ouvir as minhas palavras, a fim para que aprenda a temer todos os dias na terra que viver e ensinar os seus filhos. Aí, então, na verdade, aqui os estatutos, a lei de Deus, às vezes a criança cresce sem os mandamentos, sem o ensinamento, sem uma disciplina, e muitas vezes cresce numa família conturbada, a família às vezes não tem o alfabetismo, não estudou nem a 4ª série, não consegue ensinar os seus filhos. Na verdade, o mundo vai ensinar. Versículo de número 11 e 12. Deus se revela através do seu poder, mas não mostra a sua face. Aí para você ver, o versículo 11 e 12, Deus falou no meio do fogo com a sua voz, as suas palavras, além da voz, mas eles não viam além da voz a sua aparência. Há partes na Bíblia que a Bíblia vai falar que Deus estava face a face, né, com Moisés. Porém, esse face a face não era em glória, não era em poder. Então, Deus não podia manifestar a Moisés como um Senhor supremo em poder. Se ele viesse em poder para Moisés, no seu supremo ser, Moisés morreria, o povo morreria. Então, Deus revelou a Moisés através ali da penha, onde tem a passagem que Deus mostra para Moisés a sua glória, e ele vê apenas as costas de Deus, mas ele não vê a face de Deus, né? Não consegue ver a face de Deus, porque aquele que vê-se a face de Deus morreria. O próprio Deus deu essa promessa. Porém, Deus se manifestou através de anjos, né? Que transformam em seres humanos, para ver que ele pode se revelar para conversar com nós, né? E isso
Nós vemos em todas as passagens, né, que a Bíblia vai falar que Deus vem através de anjos, como ele veio na vida de Jacó, quando ele falou com Jacó lá no vale de Jaboque, né? Quando ele falou com alguns homens de Deus, isso com o próprio Abraão também, ele aparece como anjo lá, conversando com Abraão. E tudo isso, Deus se revela com o seu poder, mas ele se revela diferentemente às vezes, né? Às vezes ele revela aqui, como nós estamos lendo aqui, ó, ele se revelou no fogo, né? Ele falou no meio do fogo, e das palavras ouviste, porém, além da voz, não vestes aparência nenhuma. Então Deus, ele não pôde se revelar com a sua aparência, aqueles que olhassem para Deus morreriam. Vamos lá no versículo de número 16. No versículo 13, quer dizer, sua aliança através dos mandamentos. No versículo 13, Deus, ele, através da voz no fogo, ele revela os seus mandamentos para Moisés, escrevendo nas tábuas de pedra, né, nas duas tábuas de pedra. Na verdade, ele escreveu duas vezes, porque Moisés quebra essas tábuas de pedra no pé do monte. E agora Deus tem que mostrar de novo os mandamentos para o povo, para direcionar eles, para que eles pudessem ser conduzidos até a terra de Canaã. Agora no versículo 16, ele fala que nós temos que guardar os mandamentos cuidadosamente, para que nós não possamos adorar e não se corromper a outros deuses, nem imagem de escultura. O versículo 16... eu acho muito interessante esse versículo, porque esse versículo é uma pregação muito forte. Porque na atualidade nós vemos que o inimigo ele usa as imagens para poder driblar a palavra de Deus. Aqui em nossa cidade mesmo, em Ji-Paraná, construíram aí um Papai Noel gigante ali na praça ali do Beira-Rio. Infelizmente temos a história, mas não é uma história de Papai Noel, não é uma história verídica, não é uma história de verdade, né? Isso vai acabar, às vezes, corrompendo o coração do homem, vai acabar apenas fantasiando uma ideia de festa, uma ideia de fantasia, que vem carregando em gerações e gerações, de pai para filho. Eu mesmo, muitas das vezes, já ouvi falar muito do Papai Noel quando era criança. Isso eu tinha por alguma fantasia em meu coração e achar que aquilo era bom, que aquilo era... na verdade, que aquilo era uma diversão. Mas algumas pessoas acabam adorando, né, esta imagem, acabam reverenciando até a imagem, né, para mostrar algo diferente na cidade. Às vezes essa pessoa até carrega no coração, carrega do pai para o filho acaba se alimentando de uma inverdade, algo que não tem nenhuma disciplina boa, não tem nenhuma representação que possa fazer você ser conduzido para uma bênção de Deus. O versículo de número 19, e ele vai continuar, porque no versículo de número 16, ele vai falar lá, ó, para que depois ele falar os mandamentos, para cuidar cuidadosamente, como Deus falou ali em Horebe, no meio do fogo, ele vai falar, ó, para que vocês não se corrompam com alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Olha aí, interessante. O versículo de número 16 até, né, o 19, ele vai falar também dos céus, olha lá, do sol, das estrelas, da lua, de todo o exército do céu. E quando nós vemos
a palavra exército dos céus e da terra, nós vemos no livro de Gênesis que o próprio autor Moisés escreveu ali aquela passagem onde Deus ele construiu todo o seu exército na terra, né? Deus construiu o sol, a lua, as estrelas, todo o posicionamento da galáxia, de tudo, né? Do universo e da terra, os animais, os peixes e as aves, e o homem e a mulher, né? Então, ele está dizendo que nós não podemos adorar nenhum tipo de imagem esculpida, nada de sol, de lua, nada. E nós vemos, infelizmente, pessoas querendo induzir as pessoas a acreditar em alguma imagem, né? Outras colocam essa imagem até no próprio corpo, infelizmente, né? Paulo vai dizer que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Nós não podemos destruir o corpo de Deus, né? E às vezes as pessoas vêm com um sentimento de querer colocar uma imagem, né, no próprio corpo, e isso acarreta uma idolatria, acarreta um sentimento que ela tem com aquela imagem, acarreta uma adoração que ela tem com aquela imagem, e acaba levando a uma transgressão sem ela saber. A pessoa coloca tatuagem, tudo bem, mas a pessoa, né, infelizmente, ela faz, mas não sabe o que está fazendo. Sei que tem muita gente que se tatua aqui no Brasil, se tatua fora do Brasil, em todos os lugares, mas a palavra está dizendo que a gente não pode fazer isso. E nós temos que ser luz, nós temos que dar exemplo, nós temos que mostrar que Deus está em nossa vida através da palavra de Deus. E a palavra de Deus não precisa nós esculpir ela no nosso corpo, não precisa esculpir ela nas paredes, nada disso. A palavra de Deus, como diz lá em Provérbio, ata os teus dedos e escreve na tábua do teu coração. Olha que palavra interessante. Atar os dedos simplesmente é prender a palavra nos dedos e colocá-la aqui dentro. Atar os dedos aqui, eu estou preso com a folha aqui, ó. Estou preso com esta folha. Esta folha está cheia das escrituras de Deus. Quando eu estou atando os meus dedos com esta folha que está cheia da palavra de Deus, eu estou colocando ela dentro do meu coração para não pecar contra Deus. Vamos adiante, meus irmãos. Aqui no versículo de número 24. Deus é zeloso, é fogo que consome. Olha que interessante, né? Deus é zeloso e é fogo que consome. No versículo 24 vai dizer, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Né? Nós sabemos que o trabalho de zelador não é fácil. E o zelador, ele está ali para cuidar, para zelar do ambiente, para cuidar do ambiente, para varrer, para limpar algum balcão, alguma pia, para limpar alguma mesa, para limpar os alimentos que caiu no fogão, na pia, em todos os lugares, né? Para limpar o teto, enfim. Ao mesmo tratamento que o zelador tem em cuidar do ambiente, Deus tem um zelo para cuidar da sua palavra e do seu povo. Ele tem um zelo para poder cuidar daqueles que querem ser salvos. Ele cuida da sua palavra para não ser destruída. Então esta palavra aqui, muitos quiseram destruir ela. Muitos, mas muitos. Porém, ela não foi destruída. Por quê? Porque o próprio Deus cuidou, zelou para que ela não possa ser destruída. Para que chegue no meu e no seu coração. Isso nós aprendemos que Deus, Ele continua zelando do seu. Aquele que tem a palavra de Deus, Deus está cuidando dele. É como se ele carregasse a própria palavra, a própria Bíblia dentro do seu coração. Aí Deus vai cuidando, Deus vai zelando. Então nós somos somente um grão da terra. Nós somos somente o pó da terra. Mas quando nós temos a palavra, nós estamos semelhantes a Deus. Se Deus é fogo, nós somos fogo, foguinho. Como diz aí alguns pregadores, né? Se Deus é fogo, nós é foguinho. Nós é foguinho na mão de Deus, né? Então, e Deus também é zeloso. Se Ele é zeloso pela sua palavra, nós também temos que zelar.
temos que cuidar para não pecar contra o Todo-Poderoso, contra o próprio Deus. Se nós pecarmos, nós temos um advogado. Lá o apóstolo São João vai dizer, se cairmos, né, se pecarmos, temos um advogado diante de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. O versículo 29, busca o Senhor de todo o coração e alma e o achareis. O versículo 29 é interessante, porque também é uma pregação, um ponto fixo da palavra para buscar a Deus. As pessoas buscam muitas coisas, né? Buscam dinheiro, fama, poder, a vaidade, enfim, as pessoas buscam muitas coisas. Mas parar um momento, igual a isso, para buscar a palavra de Deus, são poucos. São poucos que param para poder meditar na palavra de Deus. Agora, buscar a Deus não é de qualquer maneira. Nós temos que parar, meditar na palavra de Deus. Temos que buscar a palavra de todo o nosso coração. Deixar as preocupações de lado, como diz lá o apóstolo São Pedro, lança sobre ele as nossas ansiedades, porque no tempo certo Deus vai exaltar a cada um de nós, debaixo da mão dele, nós somos poderosos, né? Mais vale nós de joelho, dobrado diante de Deus, do que muita riqueza, muito poder, muita vaidade deste mundo. Este mundo é bom, as coisas são boas, a vaidade é bom, o dinheiro é bom, porém, não devemos se apegar, porque essas coisas, quando vem a angústia, quando vem a tribulação, quando vem o desespero, nós não conseguimos resolver a situação. Muitos matam, destroem, muitos não sabem o que fazer com a situação quando está diante de algo terrível. Mas se ele tem a palavra de Deus de todo o coração, de toda a alma, se ele buscar a Deus de tudo isso em primeiro lugar, tenho certeza que você vai dominar o dinheiro, você vai dominar a vaidade, você vai dominar tudo, porque Deus ele te dá poder para você dominar. Amém? Diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus entregou poder a Adão para dominar tudo. Porém, né, Adão transgrediu, caiu. Aí agora esse poder do domínio está na mão de Jesus agora. Jesus tem todo o poder do domínio. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que Ele está no controle de nossa vida. Amém? Vamos para o versículo de número 30, né? O Senhor te livrará da angústia, não te desampararás, porque Ele é misericordioso e não esquece da promessa. Eu vou até ler o versículo 30 para você ver. Ó. Quando estiveres em angústia, e em todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, não te destruirás, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. O 30 e 31 é um versículo poderoso também, que nós possamos usar esses versículos para que nós possamos aprender de Deus como enfrentar o dia da angústia, a adversidade. Olha lá no versículo 34, Deus mostrou os seus sinais no Egito com palavras, com sinais, com milagres, com peleja, mão poderosa, braço estendido e grandes espantos. Olha para você ver, o versículo 34 é o ponto crucial aqui do capítulo 4 de Deuteronômio, porque Deus vai fazer eles lembrar o quanto ele foi poderoso lá no Egito. Olha lá no versículo 33, olha para você ver, versículo 33, ó. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo. Olha lá. Ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar como este povo ouviu a voz de Deus, através do fogo, do poder. Mas ele vai lembrar também que Deus, olha lá, no meio desse povo, que era um povo insignificante, povo frágil, povo pequeno, porém,
Deus mostrou para eles o seu poder através de provas lá no Egito. Ó. Provas, sinais, milagres, peleja, mão poderosa, braço estendido e grandes espantos. Ó. Eles contemplaram com seus olhos estas coisas que Deus fez. As provas, né? As pragas que Deus lançou. O poder que Deus fez. Ó, o Egito era uma das potências do mundo. É como se você estivesse dentro da Coreia ou dentro da China, um dos países pagões, né, que não aceitam a religião, e outros países aí também, como o Paquistão, e enfim, né? Nós vemos aí a luta de Hamas com Israel, entre as religiões, né? Nós vemos que Hamas é da Palestina, que os palestinos não aceitam a Torá, não aceitam o Deus de Israel, eles acreditam no livro do Alcorão, né, através do profeta Maomé, enfim, mas eles lutam porque lutam em querer a terra santa, em querer aquela terra que Deus abençoou aquele povo de Israel, né? Abençoou aquela nação. Eles creem que o mesmo Deus, né, que é o Deus de Abraão, que gerou a Agar através de Ismael, que gerou Ismael através de Agar e Abrão, que é o único Deus, o Senhor, Deus criador dos céus e da terra. Porém, eles vão para outro lado de adoração, né? Que não acreditam que a aliança está com Isaac, eles acreditam que a aliança está com Ismael. Infelizmente, é outra pregação, outro ensinamento. Que Deus dê força para um dia eu poder estar ensinando também esta passagem para vocês. Mas